Oi, gente. Essa semana a gente está com mais um episódio do Zoocast e esse vai ser sobre morcegos. Só que antes, a gente precisa apresentar um novo membro da equipe. A gente está aqui, eu e o Juan. Dá um oi, Juan. E aí, gente? Tudo bem? E a gente está também com o Pedro. Pedro, se apresenta pra gente. Oi, gente. Meu nome é Pedro. Eu sou o mais novo integrante do Zoocast. Eu sou estudante da Rural de Biologia e vou ficar encarregado pelas artes. Eu vou ser o, entre aspas... Como é que fala? Marqueteiro. Eu vou ser o, entre aspas, diretor de imprensa. Exato, marqueteiro. E é isso. De vez em quando ele vai aparecer aqui nos episódios, gente. Bom, então o tema de hoje é morcegos. Eu vou passar a palavra para o Juan, ele vai dar uma contextualizada para a gente. Bem, para começar, os morcegos eles são uma ordem de mamíferos, a ordem Chiroptera, e eles são os únicos mamíferos com capacidade real de voo. Existem outros mamíferos que têm capacidade de planar, talvez o mais conhecido seja aquele esquilo voador, que ele não voa, ele plana. Bom, eles têm uma fina membrana na pele, entre os dedos, que são bem alongados, e é essa membrana que se conecta até a lateral do corpo e forma as asas dos morcegos. Diferente das aves, porque no caso das aves, a asa é o osso e sustentando as penas, enquanto nos morcegos é essa membrana entre os dedos. Os morcegos eles são geralmente associados a lendas e mitos negativos, como as histórias de vampiro, por exemplo, mas os morcegos eles são muito importantes no ecossistema. Eles podem ser polinizadores, podem ser dispersores de sementes, podem ser predadores de pragas agrícolas, e eles também podem ter função de fertilizadores em alguns ambientes, através dos excrementos deles. Ah, tá. E atualmente a gente tem 182 espécies descritas oficialmente no Brasil, e há mais de 1.400 descritas em todo o mundo. Os morcegos eles são amplamente distribuídos por todo o globo e ocupam quase todos os ambientes terrestres, sendo encontrados em todos os continentes, exceto em algumas ilhas do Pacífico e regiões muito frias, como as calotas polares, ou regiões de altitude também. E na região neotropical é encontrada a maior diversidade e abundância de quirópteros, que pode abrigar até 120 espécies a cada 500 km². E os morcegos também são geralmente estereotipados pelas pessoas como bichos maus, bichos nojentos, mas a verdade não é isso. O projeto de extensão Morcegos na Praça, ele visa esclarecer tudo isso direitinho para vocês. Então, hoje a gente trouxe aqui a coordenadora adjunta do Morcegos na Praça, que é o projeto de extensão que a gente vai falar um pouquinho hoje. E ela vai falar pra gente sobre os morcegos no geral e também sobre o projeto. Então, doutora Elizabeth, pode se apresentar pra gente e apresentar o projeto, por favor. Olá, queridos. Eu trabalho nesse projeto já há algum tempo. Esse projeto ele se iniciou em 2013, durante meu doutorado, no programa de pós-graduação de Ciências Veterinárias. E ele surgiu, na verdade, vindo da comunidade da área que eu trabalhava. Então, meu projeto de doutorado era com ectoparasitas de morcegos. E a gente coletava numa região que é Tinguá, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. E a gente passava muito numa praça, que era a Praça Central, né, a principal praça da vila do Tinguá. E as pessoas acabavam conhecendo a gente, porque a gente estava sempre lá, um grupo meio de uniforme, andando para lá e para cá, todo mês, desde por mês, né, fazendo coleta. Então a gente acabou ficando conhecido na região. E as pessoas começavam a parar a gente para perguntar sobre morcego, falar que tinha morcego ali, aqui, e surgindo, pedindo instruções de como fazer, curiosidade, né, sobre os animais. E aí a gente teve a oportunidade de começar a fazer um trabalho de coleta na praça mesmo, porque tinha um ovo
que os morcegos às vezes se abrigam dentro de ovos de árvores, e nessa praça tinha um ovo. E a gente começou a fazer coleta, né? Então as coletas eram noturnas, a gente começava à noitezinha, né? De tarde para a noite. E como era no meio da praça, que era a praça do bairro, né? Que era super movimentada e tinha muita criança, então nossas campanhas, né? Nossas coletas acabaram se tornando eventos, né? Então a gente ficava rodeado de criança, principalmente, várias pessoas vinham falar com a gente, curiosidade, perguntando. E aí, na verdade, surgiu daí, né? Essa curiosidade das pessoas e a nossa necessidade também de voltar com esse conhecimento que a gente tinha da nossa pesquisa, né? Que já tinha bastante tempo, já tinha mais de 4 anos, até porque a gente foi emendando um projeto no outro e emendando um outro mestrado de uma outra aluna e por aí foi. E aí a gente voltou, a gente teve a equipe, né? Surgiu do movimento da equipe junto com a comunidade, a gente querendo trazer essas informações. E assim surgiu o Morcegos na Praça, e o nome Morcegos na Praça é muito devido a essa praça, mas também a ideia da gente estar disponível à população, né? A gente abrir uma porta da universidade para a comunidade e principalmente para a gente dar um retorno do trabalho que a gente fazia ali naquela região já há muito tempo e levar as informações da academia para aquela comunidade. Então, assim começou lá em 2013, finalzinho de 2012, a gente começou esse projeto. Legal. Então, a próxima pergunta é a seguinte: o que te motivou e o que te motiva a fazer parte do projeto? Bom, esse projeto eu digo que é o meu projeto do coração, né? Ele já tem muitos anos, a gente passou por vários momentos, né? Momentos de muitas atividades presenciais, de entendimento dos processos etnobiológicos, de como lidar com as pessoas. Então, a gente começou a trabalhar muito com as pessoas e ter esse retorno das pessoas, esse carinho, essa ideia de que o seu trabalho é muito bom, né? Muito legal, parabéns. Então, esse retorno também da gente estar fazendo alguma coisa e levando para a população, e esse retorno da população para a gente, acho que é o mais interessante do trabalho, né? Levar um pouquinho da ciência, não só dos morcegos, né? Porque a gente fala dos morcegos nesse projeto como uma ferramenta que a gente tem de acesso ao público, é uma ferramenta que a gente tem para falar do meio ambiente, para falar de educação ambiental, para falar de ciência. Então, o que mais me motiva a trabalhar é esse contato com as pessoas, o contato com outros alunos, com a equipe, né? Eu acho que levar essa informação e disseminar ciência, disseminar informações sobre os morcegos, que são animais que eu trabalho há muitos anos e que eu adoro. Então, acho que isso é o que mais me motiva a continuar trabalhando nesse projeto e a perpetuar ele ainda por muito, muito tempo, e abrangendo regiões geográficas, várias áreas profissionais. Então, é isso. Ai, que bonitinho. Adorei. Muito maneiro. Quais são as atividades, então, que o projeto disponibiliza para o público geral? Eu lembro que a minha turma, no início da graduação, vocês fizeram uma apresentação na nossa semana de integração. Mas quais são as outras atividades que vocês disponibilizam? Que bacana! Bom saber. Bom, a gente faz vários eventos, né? Nosso público ele é bem diversificado e a gente tenta se adaptar ao público. Então, a gente trabalha desde criança em educação infantil, na escola, educação fundamental 1, 2, ensino médio, graduação, e fora cursos de extensão também, cursos de
até de manejo de morcegos, de cursos de capacitação. A gente tem vários eventos para o público no geral e para a academia também, né? E a gente faz palestra em escola. E eu acho que o mais interessante do nosso trabalho são os eventos que a gente faz nas praças, né? Porque a gente acredita que a gente precisa ir chegar ao público. E qual lugar mais democrático que a rua, né? A rua a gente tem vários tipos de pessoas, a gente tem acesso desde crianças a idosos, a pessoas que às vezes não têm acesso à escola ou não têm acesso a poder ir numa palestra, às vezes até numa outra instituição ou numa unidade de conservação. Então, na rua, a gente tem essa acessibilidade maior para estar conversando sobre morcegos, sobre ciência, sobre ambiente com as pessoas. Então, a gente tem várias atividades nesse nível, né, que são atividades de extensão. E a gente tem também as nossas redes sociais, que acabam contribuindo bastante, principalmente agora, né, nesse período de pandemia. A gente acabou não podendo fazer nenhum evento esse ano. E nossos eventos foram todos online, o que a gente sabe que acaba minimizando o nosso público e deixando ele um pouco mais concentrado em alguns grupos. Mas é o que a gente consegue fazer por agora, né? E a gente atende várias idades e vários grupos. Acho que é isso. E você sempre quis trabalhar com morcegos? Bom, na verdade, quando eu comecei na graduação, eu queria trabalhar com planta. E só que acontece, no meu primeiro período, eu tive uma disciplina que era técnica de coleta. E aí a gente teve uma aula com a doutora Daniela Dias, que foi fazer uma prática de coleta de morcegos. E eu não sei se foi porque foi uma das primeiras práticas que eu participei e eu acabei adorando. Eu conversei com ela, não, quero trabalhar com morcegos e tal, acompanhei ela nesse dia e tudo mais. Só que eu estava no primeiro período, né? Então eu acabei pensando, não vou fazer estágio agora. E aí fui trabalhar com anatomia vegetal e depois, preciso fazer um TCC. Então eu tive a oportunidade de voltar a trabalhar com morcegos. E aí eu comecei a trabalhar com morcegos com o Dr. Esperar, lá na Rural mesmo. E aí fiz a graduação, o TCC, o mestrado. E depois eu parti para outros caminhos, mas sempre com morcegos também, né? Então acabou surgindo logo no meu primeiro período, porque até então eu nunca tinha pensado em trabalhar com morcegos. Nossa, tipo, de planta e foi para morcegos, isso é bem maneiro. Agora a gente vai partir para as perguntas mais específicas sobre morcegos e depois a gente vai para as perguntas do público. Então, além de serem mamíferos que voam, eles têm alguma característica gritante que os diferem dos outros grupos de animais? Tipo um aparato diferenciado, um órgão ou um tipo de comportamento? Bom, os morcegos são animais incríveis, né? Tanto em relação a comportamento, fisiologia. Então, poderia citar várias coisas que eu acho super interessantes que os diferenciam. Mas a própria questão da capacidade de voo é toda uma evolução, né? Uma evolução fisiológica, a questão até de dormir de cabeça para baixo, de serem animais noturnos. Isso tudo faz que esses animais sejam incríveis, né? Outra questão que é muito comum também, quem sempre fala de morcegos, é a colocalização, que é a capacidade de emitir sons, ultrassons, né, sons que não são audíveis para os seres humanos, mas que eles conseguem emitir esse som e quando bate algum objeto, eles conseguem captar o retorno desse som e assim eles conseguem se localizar no ambiente, inclusive localizar suas presas, né, a sua alimentação. Então, esse é uma coisa bem interessante que a maioria dos morcegos tem, não são todos,
mas a gente chama de sexto sentido dos morcegos. Muito maneiro. E quais são as áreas de pesquisas que envolvem morcegos? Tipo, área da saúde, etc. Existem pesquisas envolvendo morcegos nessas áreas? Sim, os morcegos, eles são ferramentas também, são modelos biológicos para vários estudos evolutivos, ensaios muito com relação à saúde, também, inclusive algumas substâncias, principalmente do morcego hematófago, que é o que se alimenta de sangue. A saliva é estudada e é utilizada em alguns medicamentos que combate, porque tem um anticoagulante, né? Então combate em várias substâncias que são utilizadas na saúde. E fora isso, eles são reservatórios também. A gente acaba estudando muito esses animais para fazer um monitoramento ambiental, de saúde do ambiente também, eles servem como bioindicadores. Então é uma infinidade de funções e de estudos que esses animais podem, que nós podemos fazer com esses animais, né? E uma pergunta perfeita para esse momento agora de pandemia, né? Qual a relação entre o morcego e o coronavírus? Todo morcego transmite raiva? E é verdade que eles são potentes reservatórios de vírus para o ser humano? Pois é, eu acho que muitas dessas questões têm muito a ver com os mitos em torno dos morcegos, né? E, novamente, os morcegos acabaram ligados à questão de doença, né? Envolvendo doenças para os seres humanos. Primeiramente, os morcegos eles são muito associados à raiva, mas todo morcego pode transmitir raiva, mas nem todo morcego tem raiva. Entendeu? Então, não necessariamente por ser morcego, ele tem o risco. E o risco da gente se contaminar com o vírus da raiva, por exemplo, com os morcegos, é muito baixo, né? Só se houver uma manipulação indevida, na verdade, que aí aumenta um pouco mais as chances. Ou por uma alimentação que é bem rara, né? Um morcego hematófago se alimentar em humano. Nas zonas urbanas, por exemplo, isso é raríssimo. Embora possa acontecer, eu sempre falo que os humanos são, sim, presas dos morcegos hematófagos, embora isso seja muito raro. Mas nem todo morcego tem a raiva, e mesmo sendo ele hematófago, se alimentando de sangue, não quer dizer que ele vai ter a raiva. E aí existem vários outros vírus que são associados com morcegos, né? Alguns vírus que realmente trazem algumas doenças para os seres humanos, principalmente em outras regiões do mundo. Aqui no Brasil, a gente não teve nunca nenhum surto ou, né, nada relacionado ao morcego, a não ser a raiva, né? Nenhum vírus, mas existem alguns vírus, sim, que causaram mortandade nos humanos. Por que acontece? Os morcegos eles têm realmente uma grande quantidade de vírus, eles têm essa capacidade de albergar uma alta diversidade de vírus no organismo, mas a verdade é que nem todos têm um potencial zoonótico ou um potencial de contaminar os seres humanos, né? Os morcegos eles têm alguns coronavírus, na verdade existe uma relação forte com a família do coronavírus, né? Uma questão até evolutiva mesmo. Então, vários coronavírus são encontrados em morcego, inclusive aqui no Brasil, né? A gente tem alguns registros de alguns genótipos de vírus, de coronavírus, só que não tem nada a ver com o SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid, né? Desse novo, que a gente chama de novo coronavírus, que agora nem é tão novo assim. Mas não tem relação, nenhum estudo conseguiu comprovar uma relação que a origem do SARS-CoV-2 foi em morcego, e na verdade isso ainda é uma pergunta em aberto, né? Não se sabe ainda
da onde surgiu o vírus. Acredita-se muito que seja um vírus de origem animal, mas a verdade é que não se sabe ainda, e eu acredito que vai ser muito difícil a gente conseguir essa associação, né? Os estudos que indicaram uma possível origem do novo coronavírus com os morcegos, eles não apresentam de fato, né? É só uma possibilidade. Mas a porcentagem de similaridade do vírus, embora possa ser alta, 96%, se eu não me engano, nesse estudo, ele não quer dizer que seja, não evidencia de fato que o SARS-CoV-2 tem essa origem nos morcegos, né? E isso foi no morcego lá da China, uma espécie de um determinado local. Não quer dizer que os nossos morcegos, ou qualquer outro morcego, tenham algum vírus parecido com o vírus do SARS-CoV-2, que é o vírus do Covid, que causa Covid-19. Interessante. Bom esclarecer isso, né? Uma pergunta ainda nessa área de saúde de um ouvinte foi se existe algum tipo de tratamento feito com os morcegos para que eles não transmitam essas doenças, como a raiva, por exemplo. Eu acho que a pessoa está perguntando em relação à vacinação, esse tipo de coisa. Essa é uma pergunta bem interessante, porque recentemente teve alguns estudos que produziram vacina contra a raiva, né, para os morcegos. No entanto, isso ainda é um pouco inviável por questões financeiras, logísticas, enfim. Mas tem estudos sendo feitos, né, só que ainda é muito difícil viabilizar isso, porque imagina a gente ter que vacinar os animais silvestres, o quanto a problemática envolve isso, né, da captura, do manuseio, e como seria feito esse tipo de vacinação. Então, isso ainda está muito recente. Fora esse da raiva, eu não conheço nenhum tratamento de vacinação em morcego, não. Eu pensei justamente isso, que seria caro e complicado o fato de ter que vacinar animais da natureza, enfim. Outra pergunta de um ouvinte é por que os morcegos são mais noturnos? Eles têm uma visão adaptada para isso e se isso tem relação com a ecolocalização? Pois isso é todo um processo evolutivo que acabou selecionando que os morcegos sejam animais noturnos. A questão da visão, os morcegos eles usam a visão, os morcegos não são cegos, né? Eles utilizam a visão para se localizar no ambiente, inclusive para forragear, né? Para procurar alimento. Então eles utilizam sim a visão, utilizam muito o olfato também, principalmente as espécies frugívoras. E a visão, inclusive algumas espécies têm adaptações para a busca de flores que emitem determinada frequência para conseguir chegar àquela flor, os nectarívoros no caso, né? Para se alimentar do néctar daquelas flores que normalmente abrem de noite, né? Então tem a própria questão do cheiro, né? Então, eles se alimentam desse néctar. Então, existem algumas adaptações de alguns grupos que são bem específicos, né? E a questão da ecolocalização também, que ele consegue, não precisa enxergar, na verdade, né? Ele consegue utilizar essa ferramenta, né? Para se localizar no espaço e conseguir as suas presas também. E como eles se comunicam? E eles têm algum cuidado com os filhotes? Como eles cuidam dos filhotes? Uma das coisas mais interessantes dos morcegos, eles são bem sociais, a maioria das espécies. Inclusive, eles podem viver em colônias com milhares de espécies, milhares de indivíduos. Inclusive, existe uma socialização entre espécies diferentes também. Então, eles se comunicam
pelos sons, né? Eles emitem várias vocalizações e por ultrassons também, né? Eles conseguem sons que a gente não consegue escutar. Então, eles se comunicam bastante e são animais bem sociais, inclusive formando haréns, formando maternidade, formando de grupos específicos, né? Colônias mistas, enfim. A questão social é bem importante, inclusive para a sobrevivência desses morcegos, né? Por caso algum morcego, no caso, por exemplo, os morcegos hematófagos, que não conseguem se alimentar, eles conseguem regurgitar o alimento para outros indivíduos do mesmo bando. Então, é uma questão mesmo de necessidade. As próprias maternidades, os filhotes ficam nos abrigos e algumas mães ficam cuidando, enquanto outras vão buscar alimento. E aí, quando retornam, né, então tem esse revezamento nas maternidades. Então, são animais bem sociais e apresentam comportamentos bem distintos também, dependendo da espécie, e de territorialidade também, de proteção dos seus refúgios, de expulsar machos jovens também. Então, são animais bem incríveis nessas questões de comportamento também. Isso diferencia muitas espécies e os tornam maravilhosos. E outra área também para se estudar, né? O comportamento desses animais. Legal, a Laura é muito fascinada por comportamento, então bem interessante. Perguntaram também se a dieta de alguns morcegos realmente contém sangue, a gente já viu que sim. E também perguntaram se o medo das pessoas ele é justificado, levando em conta que tem essa alimentação de sangue. Eu costumo dizer que o medo em si ele não é muito racional, né? Então, não acredito que seja justificado. Os morcegos, a maioria das pessoas não sabem que existem alguns morcegos, né? Na verdade, são 3 espécies que se alimentam de sangue. Das mais de 1.400 espécies no mundo, somente 3 espécies se alimentam de sangue. Essas 3 espécies ocorrem aqui no Brasil, mas somente uma espécie pode se alimentar de sangue humano, né? Só que é muito raro, né? Principalmente nas áreas urbanas, é muito raro isso acontecer. E os morcegos, eles não atacam, né? Às vezes as pessoas pensam que, tô passando na rua, o morcego deu um rasante na minha cabeça, me atacou. Não te atacou, foi ocasional, porque você estava passando ali, ele está forrageando. Eles gostam muito de ficarem voando nas árvores com fruta, amendoeira, mangueira, bananeira, enfim. São árvores que tem no ambiente urbano. Então é muito comum das pessoas observarem os morcegos voando e acharem que pode ter algum risco, mas não, na verdade os morcegos têm medo da gente, né? Essa é a realidade. E mesmo sendo, né? Pois então, mesmo existindo essa possibilidade dessa única espécie de morcego que se alimenta de sangue poder se alimentar no gente, eu acho que mesmo assim não precisa ter medos, né? Eu acho que são animais incríveis e, na verdade, você tem que não temer, mas tem que tentar entender e também entender que são animais silvestres, né? Que eles têm um ambiente deles, né? E a gente tem que respeitá-los. Eu achei muito bom a gente ressaltar isso, porque é o que acontece com a maioria dos animais, né? Eles não atacam sem algum motivo e às vezes nem é um ataque, eles estão vivendo a vida deles e encontram com a gente. Exatamente. E a próxima pergunta é sobre evolução. Como que eles evoluíram? Quem são os antepassados deles? Porque é muito intrigante eles serem os únicos mamíferos que voam, né? Pois essa é uma pergunta que a gente ainda não conseguiu responder, porque os morcegos, embora eles fiquem em cavernas, é muito raro ter fósseis desses animais.
porque os ossos são bem delicados, são animais que não vivem... a gente não conseguiu encontrar fósseis o suficiente para determinar exatamente a idade ou a ancestralidade deles, né? Alguns estudos indicam que são mais aparentados com alguns grupos de carnívoros ou ungulados por algumas características, mas enfim, acho que nada muito que seja unânime na ciência para que a gente consiga determinar isso, né? Por conta dessas questões dos fósseis mesmo. E entender essa evolução seria interessantíssimo para a gente entender como que surgiu esse voo, né? Mas o que eu posso te dizer aqui é que não tem nada a ver com... Não, eles não são parentes próximos dos roedores, né? Que é o grupo que tem os esquilos voadores, por exemplo. Não são parentes próximos. Tem muita gente que fala, o morcego no rato é o rato velho, o rato vira morcego, enfim, não tem nada a ver. A ordem rodência não tem nada a ver, não tem nenhuma ancestralidade próxima com os morcegos. Ah, que legal. Então, eu achei essa próxima pergunta muito boa, porque uma ouvinte perguntou: os morcegos podem ser bichinhos de estimação? Nossa, isso é muito bacana mesmo, ter essa ideia, né? Porque a gente passa muito isso no Morcegos na Praça. A gente tem um grupo de pessoas que tem medo, pavor, não quer ver nem de longe, né? E existem outras pessoas que gostam dos animais, né? Gostam dos morcegos e que eventualmente os encontram, né? Ou tem algum contato, ou encontram caído no chão. E tem todo aquele cuidado para cuidar do animal mesmo, tentando, inclusive, fazer dos morcegos animais de estimação. Só que a gente tem que lembrar que os morcegos, eles são animais silvestres da nossa legislação. Bem específico que morcegos possam ser animais de estimação. O que acontece muito é que muitas pessoas veem alguns morcegos que a gente chama de Megaquiróptera ou raposas voadoras, que são aqueles morcegos com uma carinha de cachorrinho, que são morcegos grandes, que as pessoas cuidam, dão madeira, enrola, faz igual neném. Então as pessoas ficam pensando que é possível que esses animais possam, que os nossos morcegos possam viver assim. Não, mas não pode nem a legislação permite. Né? Então, os morcegos, eles não podem ser animais de estimação. Existe em alguns países que tem essas espécies que são realmente espécies que são um pouco mais dóceis, e que existem alguns cuidados, mas eles também não são animais de estimação. Normalmente o que acontece é que são trabalhos de reintrodução ou de cuida de filhote que perdeu a mãe, então tem todo um cuidado. Mas os nossos não podem ser animais, e eu sempre falo, levar um morcego para casa, mesmo que ele esteja caído no chão, ou você esteja casa quebrada, é um risco muito grande para a saúde por conta da raiva. Porque animais que estão, os morcegos, eles adoecem também da raiva. Então, a gente encontrar um morcego caído no chão, um morcego voando durante o dia, não é normal. Então, isso pode indicar que ele esteja com algum sintoma da raiva. Então, se encontrar um morcego no chão, não manuseie, ligue para o Centro de Controle de Zoonoses, da Vigilância Sanitária da cidade, para poder resgatar aquele animal, porque eles vão saber como fazer, vão fazer todo o procedimento para saber se aquele animal está saudável ou não, fazer o exame de raiva. E eu sempre digo, não manipular, só manipular se não tiver jeito. E aí a gente indica sempre uma manipulação indireta, protegendo as mãos, para que a gente não tenha contato com a saliva, porque é a saliva que vai transmitir a raiva. E o morcego é um animal selvagem, é um animal que não tem contato com o ser humano. Então, na manipulação, é muito possível que ele vai morder. É uma mordida de defesa
mas ele vai morder e assim pode transmitir a raiva. Então, eu tenho uma dúvida que é a seguinte. Aqui em casa entra muito morcego. Vira e mexe tem um voando dentro da casa e a gente não sabe nem por onde que eles entram. E como que eu devo proceder quando ele está dentro de casa? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar espantar ou o que eu faço? É muito comum os morcegos entrarem em casa. Aqui na minha casa mesmo, eles entram pela cozinha e saem pela janela do quarto. Não sei por que eles resolvem fazer isso. Volta e meia tem um fazendo isso. É muito comum os adentramentos, principalmente em áreas que tem árvore perto, tem algum fragmento florestal. Normalmente eles entram e saem por si mesmo. A gente não precisa fazer nada. Caso ocorra deles ficarem rodeando algum cômodo, não conseguindo sair ou até pousar em algum ambiente, o que eu sempre indico é isolar aquele ambiente, não precisa apagar a luz. Se ele entrou num quarto, por exemplo, você fecha a porta para ele não passar para outro cômodo e abre a janela. E ele vai sair por si só. Caso isso não aconteça, o que é preciso fazer é ou você chama o órgão responsável ou você tenta espentar. Normalmente isso acontece à noite, então é difícil a gente ter acesso a algum órgão que possa ir lá buscar na hora que o morcego está entrando na sua casa. Mas eu sempre indico, espanta com uma vassoura, mas não é para matar o bicho, é para espantar, para ele ir para fora. Né? Espantar, tentando colocar ele para a janela ou para uma área que ele vá para o exterior por si só. O que a gente não pode fazer é matar um animal. Os morcegos, eles são animais protegidos por lei, são animais silvestres, e a gente não tem necessidade de matar o bicho porque ele não vai se atacar. O que acontece muito é que as pessoas têm um pouco de pavor de ter um animal que voa, né? Então a gente tem esse pavor de animais que voam também, mas ele não vai atacar. Ele com certeza está desnunciado ou é um filhote também, pode acontecer. Então eu sempre indico tentar espantar de alguma maneira, mas não deixa o ambiente, se puder, deixa o ambiente aberto que ele vai descansar um pouquinho e vai sair. Então vou lembrar disso. Muito obrigado pela resposta. Né? E a próxima de um ouvinte perguntou por que eles dormem de cabeça para baixo. Esse também é uma questão evolutiva, né? Que eles acabaram sendo selecionados aí. E isso facilita bastante o voo dos morcegos, né? Porque só a própria queda pela gravidade já auxilia ele ao voo. O voo dos morcegos, ele é muito custoso, né? Eles, diferentemente das aves, eles não têm os ossos pneumáticos que auxiliam o voo, né? Então eles têm o voo é muito custoso, é um gasto de energia muito alto. Então esse dormir de cabeça para baixo auxilia bastante essa primeira propulsão do voo, né? Por conta da queda mesmo. Só que nem todos os morcegos ficam de cabeça para baixo, não, tá? Existem algumas espécies que eles podem ficar abrigar mais na horizontal mesmo. Inclusive, nem todos os morcegos são noturnos, existem espécies. A maioria, aqui no Brasil não, mas existem alguns grupos que apresentam atividade diurna, se alimentando. E os nossos próprios morcegos aqui, mesmo no abrigo, eles têm uma socialização muito grande no refúgio. Então, eles não ficam só dormindo, né? Eles ficam socializando. E quem tem morcego em telhado sabe que eles ficam o dia inteiro vocalizando, fazendo barulho, andando para lá e para cá. Eles são animais bem ativos, inclusive durante o dia. Só que para o forrageio, eles só forrageiam durante a noite. Isso aqui no Brasil, como eu disse, outras espécies têm algumas atividades diurnas também. Muito bom esclarecer isso, que eles não somente dormem, né? Pois é. E como que a poluição sonora prejudica os morcegos?
A gente tem vários tipos de poluições, né, que acabam prejudicando os morcegos. A poluição sonora é apenas uma delas, né? Principalmente por conta da ecolocalização. Então, a gente, na área urbana, existem muitas espécies de morcegos, algumas que são bem adaptadas às áreas urbanas, enquanto outras não vivem em áreas urbanas e acabam se extinguindo localmente, né? Então, só vivem em áreas florestais. Então, a principal questão é por conta da ecolocalização, que vai acabar prejudicando a obtenção de alimentos. Então, por isso, muitas espécies não ocorrem em áreas mais urbanas, que é onde a gente tem maior poluição sonora. Bem, eu acho que... Bom, essa foi a última pergunta dos nossos ouvintes. A gente queria muito agradecer a sua participação, foi muito legal. São animais muito interessantes e muito presentes no nosso dia a dia. Aqui, por exemplo, aqui perto de casa tem uma mangueira e a quantidade de morcegos absurda. Então, foi um prazer pra gente ter a participação de vocês. Então, fica o nosso obrigado. Nossa, eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom falar de morcego, de desmistificar um pouco os morcegos, né? Falar das suas contribuições para o ambiente e que as pessoas não precisam temê-los, na verdade, né? E que são animais fofinhos, não são animais nojentos, né? Não tem nada a ver com vampiro, com Drácula, nem com rato velho. São animais que têm uma biologia muito intrigante. São animais que ainda a gente precisa ser estudados, várias características, e que são animais muito importantes para nós seres humanos também, como eles equilibram o ambiente, e essa associação que se faz com doença não é verdade, é um mito também, né? Os morcegos, eles são muito mais importantes ajudando a nossa saúde, a saúde ambiental, do que prejudicando com as doenças. Então, mais uma vez, muito obrigada. Foi muito importante a sua contribuição para o programa de hoje. E eu acho que a galera vai gostar muito. Então, esse foi o episódio dessa semana, pessoal. A gente vai botar todas as redes sociais do Morcegos na Praça, e vai botar as redes sociais da doutora Elizabeth também. E acho que foi isso. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Muito obrigado, gente. Obrigado, doutora Elizabeth. E até o próximo episódio. Obrigado. Até mais.